Comportamento das crianças, ele é só repetido, ele é adquirido também, ou tem parte que já vem da criança também? Bom, é um conjunto de coisas, né? A gente fala de uma questão orgânica, de uma questão herdada, mas isso não é determinista, né? Então, isso não é determinado. Não é uma questão fechada ali, ó. É isso, pronto. Não. Então, eu acho que a grande influência mesmo é o ambiente, é a criação, é o social, a sociedade que aquela criança está inserida. Essa influência do social, do ambiente, de aceitação, tudo isso, já parte da concepção da criança também, não é? Exatamente. Porque, por exemplo, a gravidez indesejada, por exemplo, ali já começa a trazer uma série de coisas. Ah, não queria, não é a hora. Isso a criança, ela já sente, ela já aprende, ela já absorve ali no seu sentido, em todos os seus sentidos ali, não é, Lorena? Exatamente, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, que é uma questão orgânica. A formação da criança, ela depende dos estímulos externos também, né? Então a gente vê às vezes os pais que conversam com a criança quando ela está na barriga, ou igual você disse, né? Uma gravidez indesejada, então assim, a pessoa às vezes não se cuida bem durante a gravidez. Isso tudo influencia na formação daquela criança ali. Então vamos para esses tópicos aí que vão nos falar sobre as formas, os tipos de influências que os pais exercem sobre a vida dos seus filhos. E o primeiro tópico está aí, exatamente é esse, ligado aí já à genética. Nessa concepção, né? Exatamente. Eu coloquei genética, mas eu também gostaria de colocar orgânica, né? Porque a genética a gente sabe que a questão de transtornos mentais. Um pai que às vezes tem um transtorno mental, ele pode passar isso para o filho, mas pode. É igual a gente falou, não é determinado. Não quer dizer que vai. Exatamente. Né? Então tem alguns transtornos principais que eles são mais característicos dessa genética. Cita pra gente aí quais seriam esses principais aí, ou mais comuns talvez. A esquizofrenia, que é uma psicose, a depressão crônica, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno afetivo bipolar. Esses são alguns principais. São os principais que podem vir ali de pai para filho. E isso pode determinar, então, o comportamento aí da sua criança. Então, é necessário que o pai se conheça bem, a mãe se conheça, saiba, até para saber como lidar com isso. Exatamente. Porque tem as formas já de se observar essa transmissão genética aí, não tem? Com certeza. E uma outra questão, assim, além dessa genética, esses transtornos também, eles são pela questão ambiental. Então, você pode ter um pai que tem um transtorno, mas que ele está cuidado, que ele está medicado, então ele vai ter aquilo sob controle. Então, às vezes, o filho, ele não vai repetir também daquela mesma maneira. Mas ainda que por aspectos fisiológicos, ele possa desenvolver também. Tem esse outro lado, claro, que é da fisiologia ali. Sim. Deficiências ali, químicas, tudo isso também pode contribuir. Ou outros tipos de transtorno que a própria criança venha adquirir. O déficit de atenção e etc. E por aí, né? Exatamente. Isso também é possível e temos que considerar. Porque aí não depende só do pai. Não. Porque antigamente a gente via os meninos hiperativos aí. Qual que era o diagnóstico? Esse menino está faltando vara nele, está faltando a mão na orelha ali, porque aí ele sossega. Sim. Não é só isso também. Não é. É o pai que é permissivo demais. Também não quer dizer que tenha sido esse o erro, né? Exatamente. E existe até algumas pesquisas dentro do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que mostram que muitas crianças, isso vem da experiência do ventre, né? Uma mãe que é muito ansiosa, por exemplo. Então, assim, é uma questão neuroquímica, né? E a sinapse da criança vai formando ali. E depois, quando nasce, vê o aspecto comportamental, então se identifica e replica. Exatamente. Aí é onde que se repete, né? Exatamente. Uau, sensacional. Vamos também para esse outro próximo tópico, que é o aspecto psicológico aí dessa influência dos pais nos filhos. Os pais irritadiços, bravos, estourados, agressivos.
passivos demais. Isso também é aí que entra essa parte, Lorena? Existem 4 tipos de pais, assim, que, no geral, né? Claro que sem querer colocar na caixinha, mas no geral o que a gente percebe são os pais permissivos, os pais autoritários, os pais negligentes e os pais participativos. Então, assim, o negligente é aquele que está negligenciando mesmo a criança ou adolescente. Deixa, é isso mesmo, está tudo certo, é da vida deles. Exatamente. E o negligente também, ele falta afeto, né? O que torna diferente do permissivo. O permissivo também deixa a rédea solta, mas ele tem um afeto. Às vezes o permissivo... Quer participar um pouquinho mais. Exatamente. Ele pode ser até muito superprotetor, né? Então, assim, ele quer de todo jeito o afeto daquele filho e ele acaba permitindo demais, né, para poder ganhar aquilo. O filho tudo pode. Exatamente. Esse é o pai permissivo, é o que permite tudo com afeto. O negligente é o que permite tudo, não presta atenção porque está longe, está sem o afeto. Exatamente. Aí tem o outro tipo que é o autoritário. 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 Pau é pau, pedra é pedra, acabou. Exatamente, e já era. Né? E o que isso vai fazer, né? Isso vai tornar um adulto totalmente perfeccionista, né? Então, assim, que está sempre inseguro, exigindo sempre, nada que ele faz tá bom o suficiente, né? E o outro pai é o participativo. Participativo, que é o ideal. Seria o equilíbrio aí. Exatamente. De uma certa corda que dá, de uma certa distância que também dá para se tomar e de limites. Exato. Mas com o reforço positivo, é isso? É a participação ativa na formação. Tem pele, né? Exatamente. Tem carinho, abraça, beija e tudo, participa, futebol, é o para casa, é a educação, os pais estão juntos. Isso para o aspecto comportamental é o ideal. É o ideal, é aquele pai que sabe falar o não, mas explicar o porquê está falando não. Não é só o não, é não e pronto. É isso que resume a palavra educação, né? Exatamente. Educar, é saber, porque não é só ensinar, tem que educar também, tem que preparar para as frustrações. Esse pai prepara os filhos para isso, e porque ele frustra também os filhos, né? Exatamente. Né? Hoje a gente tem uma geração de adultos que é intolerante à frustração, né? E muito fruto dessa questão, né? Sem qualquer julgamento, por favor, porque não sai da minha cabeça. Aquele massacre de ontem lá nos Estados Unidos, um menino de 19 anos, foi expulso da escola, voltou e matou 17. Não soube ser frustrado, mas não foi dessa vez. Talvez tenha sido lá atrás, começa a adquirir esse tipo de comportamento, né? Possível, é muito possível. É isso uma vem hipótese, né? Lá de trás. É uma variável aí desse caso aí. Sim. Gente, muito bacana falar sobre isso. Então você, papai, mamãe, viu que responsabilidade gigante que você tem aí nas mãos? Então, seja esse pai participativo, conforme aqui a orientação da psicóloga Lorena Lustosa, que está aqui com a gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.